podemos contemplar para equilibrar que qualquer coisa que vai descer a nosso pensamento enquanto interpretação luminosa, enquanto Hak já está presente, também tem um sentido, tem uma luz, é possível. Então não é descortesia. Qual que é a diferença entre a cortesia e a descortesia? O que seu coração está falando para você. Se você está percebendo que está indo demais para o Jamal, então faz movimento para o Jalal. É contrário. Esse movimento que faz a cortesia não é estática. Não, então não é normativa. Então não se pode falar. Porque se eu pensar de Deus, que não seja revelação profética, então estou sendo descortês. Então não tem nada, então fica aí só com medo. Não, a profecia não está falando isso. A profecia está falando, você tem que interpretar. Em outro lugar vai falar, você não tem que interpretar. Aí você, se só fica com medo, fica, nossa, fala que sim, que não, então fico aqui com medo. Não, aí fica com intimidade e fala, isso aqui é muito esperto. Então está me falando isso, está me falando o contrário. Aí com essa intimidade, você vai lidando com essa progressão da intimidade também, né? São os dois. Mas o que você falou, eu acho verdade. Mas o contrário também é verdade. Só depende do estado. Foi bom o senhor falar, porque aí poderia ficar radical de um lado só. Eu já estava ficando assim. Não, mas você expressou uma verdade. Sabe? Então, só é uma verdade que corresponde a um estado da sua contemplação. Mas o movimento dialético criativo é assim. São os vários, vem para cá, vai para lá. Então, essa relação amorosa. Aqui a questão é se a relação é fria. Agora eu penso isso. É Jalal, né? Se fica só no Jalal distante, duro, então fica sem graça. Sem graça divina, né? Então tem que ir para a intimidade, porque aí com a intimidade vem a graça, vem a abertura, vem a inspiração, né? Mas justamente, o que acontecia naquela história? Ele vai lá com aquela intimidade, meu amado, eu estou aqui, abre para mim, que aqui estou, é muita intimidade, está bêbado aqui é a casa do amado, eu chego aqui, que sou eu, aí, vai embora. Aí ele já volta com temor reverencial, volta tal, e aí ele entra, né? Mas tem intimidade, porque ele volta para a casa do amado, né? Só que a atitude agora é de Jalal, mas o interior é Jamal, é intimidade. Sou você. Ele atreve a dizer para Deus, sou você. Porque agora eu sei que já não pretendo que eu seja Deus. Agora sei que é você. Sou você. Por isso eu posso falar, eu sou você. Agora, se chego e falar, aqui, que eu sou Deus. Só que o Rumi fala que isso é o gesto de maior humildade, de ralar. Exatamente, isso que eu estou falando, né? Enquanto a gente pretende uma autonomia para si, que seria a autonomia só de Deus, a gente está com a pretensão da divinidade. E não pode ter duas divindades. Já falei dos atos enquanto realidades imaginais corporeizadas, que elas são visíveis. Um ato é um corpo presente, que fala, tá? E esse ato vai interceder por você. Tadinho que eu tomei ele como lugar de manifestação. Que é isso aqui, né? Aí a razão fica completamente perplexa. Não fica? Parece maluquez, né? Mas não é. Porque estamos falando de um mestre muito completo, de um pensamento muito articulado, muito que toca tudo, né? Só que ele não tem medo de ir naquelas formulações incríveis para o pensamento convencional, não é? Então, agora bem, eu iria mais longe do que isso e falaria de que aquilo que a gente percebe como mal, na verdade é uma necessidade do processo mesmo da criação. Vou por um exemplo. O que a gente percebe como mal? A morte é um mal? Será que pode ter vida nesta dimensão do acidental? Porque Deus é vivo, sempre vivo. Mas aquilo é uma vida de eternidade, de permanência. Enquanto a vida tem que manifestar-se na diversidade, não pode ter uma mudança de estado sem morte. Eu estava num estado antes, para mudar de estado, aquele estado morreu, né? Passou, enquanto o acidente dissolveu. E não tem como ter uma criatura nessa dimensão do temporal que não seja vida-morte, vida-morte. Cada vida vai junto com a morte, tá? Tem essa dialética dos contrários no mundo do acidental. Agora bem, isso não pode ser de outro jeito. Se no nosso corpo as células estão morrendo o tempo todo, outras estão crescendo,
e cada nova manifestação faz com que outra manifestação desapareça. Vista assim, a enfermidade é só uma necessidade da própria vida. Então, a enfermidade não é uma coisa aí. A enfermidade é só que uma coisa que está viva está se transformando. Está adotando outra forma. Processo de transmutação também. Nós percebemos enquanto a dor, mas vamos ver se não é que essa dor seja um jeito de nós contemplar a transformação das formas. Então, nós damos uma objetividade muito forte à nossa sensibilidade, mas essa sensibilidade está muito condicionada por uma descrição do real. Então, essa descrição de como é que as coisas teriam que ser, como é que a felicidade verdadeira é, o que é a saúde. Por exemplo, saúde, o Corão fala muito de saúde, mas sempre fala da saúde dos corações. Não lembro nem de uma vez que fale da saúde dos corpos, porque não faz diferença. O corpo é, na verdade, uma amplificação do coração, mas a enfermidade do coração é não ter consciência do haq. Isso que é enfermidade, porque carência é privação do verdadeiro ser. Isso que é privação. Agora, passar doenças, tal, se tem um remédio para curar, tudo bem, mas se não tem, bom, isso é isso que tem. Quer dizer que, por exemplo, não lembro do profeta Muhammad nunca falar, nossa, estamos aqui com a guerra é horrível. Naturalmente, matar alguém fora de um conflito cavalheiresco é o pior que pode se fazer. Porque ele fala, matar alguém assim, sem necessidade disso, é como matar a humanidade inteira, quer dizer, uma abominação, do ponto de vista espiritual. Agora bem, ele está lá numa batalha e vai combater aqueles. É parte da realidade criatural, conflitiva, onde tem conflagração. Então, o bem não é só ser bonzinho de acordo a uma certa concepção do bem. O bem é integrar o bem das coisas, tal como elas são. E o que ele fala, olha que interessante, Faustino, eu só pensei nisso graças a você ontem, graças ao seu texto também. O que é a justiça? O que é o haq? O haq é também o direito. Então, a justiça é dar a cada coisa, i'ata kulla shay'in haqqahu. Dar a cada coisa o seu haq, o seu direito. Que cada coisa seja no lugar e no momento onde ela tem que ser, com o direito dela. Agora, na verdade, a justiça, eu pensei agora, graças às suas reflexões, é dar a cada coisa seu estatuto de haq. A justiça é ter relação com cada coisa enquanto que ela é o haq, enquanto que ela é expressão do haq. Esse que é o direito das coisas. Cada coisa merece você se relacionar com ela enquanto haq. E se um inimigo, e você tem que ir lá, e cada um tem uma espada, você reconhece o haq aí. E você vai com sua generosidade cavalheiresca, porque no sufismo se fala muito de cavalaria espiritual, que é altruísmo. Você não vai combater, por exemplo, para a nossa sensibilidade em geral, a ideia de combate é mal, é horror, é pavor, mas faz parte da cultura tradicional. Os autores tradicionais nem falam disso. É tão normal ter que o conflito, o combate é tão aceitado que está aí. A questão é como é que você lida com o conflito. Enquanto que seu lugar é espiritualmente certo, não é uma falta espiritual. Enquanto que você está na generosidade, na entrega, no altruísmo, você não está faltando ao espírito se o espírito põe você na situação em que você tem que combater. Agora bem, se você está combatendo, é o mesmo no combate interior, porque o combate interior seria só uma imagem do combate interior. Então, se você só está, na verdade, procurando bens ilusórios para fortificar o castelo de seu ego fanático de si mesmo, egoísta e tal, então, isso que é uma falta, isso é uma... Então, a culpa vem porque você toma consciência que está errando, que está no caminho da privação, da ilusão, que priva do conhecimento, que priva da realização. Agora, se isso acontece no caminho da realização, tudo bem. Então, a questão, uma vez mais, não é uma moral estática igual para todos, que seja, não pode, por exemplo, no Islã, não fala
Porque o profeta mesmo do Islã é um profeta que combatia, tá? Então, não pode falar combater, proibido. Não. Se ter que combater, a questão é como faz. Qual é a finalidade? Onde que você está situado? Desde onde que você está fazendo o que faz? Seja um combate, seja uma troca, seja um negócio, seja o que for. A questão é onde que seu coração está situado. Qual que é a relação do seu coração com a verdade? É isso que importa. E qual que é a sua compaixão? Você pode ser compassivo com seu inimigo? Não sei, isso é bem difícil. Você pode ser compassivo com seu amigo, não? Mais fácil, de repente. Mas e aí? E na batalha? Prova que aí você está, prova para seu coração, de fortaleza, de entrega, de ir sem medo e com generosidade. Imagino isso, fico apavorado. Não você nem imagina, graças a Deus não é meu caminho isso aí. Então, o verdadeiramente justo na última instância é só Deus, né? Então, aqueles que participam da consciência da justiça divina pela aquela realização, pela aquela ressonância com a justiça divina, são os verdadeiramente justos. Sim. Porque aquele, por exemplo, que atua e acha que ele está sendo justo e se atribui a justiça, já está num processo de autoatribuição da justiça, já está usurpando a justiça de Deus. Já tem aí uma coisinha da... Ah, não. O em árabe não acolhe nunca o mal no haki. No haki não tem mal. No, o haki é o incondicionado, que é puro amor, é pura beleza. O haki é só beleza. Então, quando o gnóstico contempla a criação da perspectiva, da visão do haki, que é uma visão divina, então não existe o mal. Não tem mal na criação. Agora bem, isso não significa que o gnóstico predique ou acredite uma abolição do estatuto do mal no mundo da duplicidade. O mal na dualidade é real, mas não é haq. Por exemplo, quando José Saramago faz uma crítica ao fator Deus, ele não está se referindo a haq, ele está se referindo a haq. Só que ele não tem consciência disso. Sim, a maior parte das pessoas... por exemplo, que não concebem os termos de Deus, que são, por exemplo, ateus. Eu falo que ateu fica no la ilaha, não tem divindade. Falta illallah, senão é o haq. Então, o problema, a maior parte das pessoas ateias, eu valorizo muito, porque acho que são pessoas sinceras, que rejeitaram a limitação da sua própria crença. Falam, o que eu estou acreditando da realidade não é. Então, eu não acredito na minha descrição, na minha intuição do divino. Isso não é. Aí eles falam a verdade, la ilaha. O que me falam de Deus não é. Sim. O que eu vejo de Deus... O que eu concebi de Deus não é. Aí eles ficaram nessa verdade primeira, né? Só que ficam na negação. Que não é. Então depois tem se não é. E se não é sim e não. Tá? É interessante, mas pessoalmente eu acredito a crença do ateu ser verdadeira. Eu acho que o que ele acredita é assim, né? Porque chega a pessoa e fala para o mestre, mas mestre, na verdade, eu gosto de vocês, desse encontro aí dos amigos, dessas coisas que a gente compartilha, mas eu não acredito em Deus. E aí o mestre fala para ele, você faz muito bem, porque isso que você fala a Deus não existe não. Não é? É assim, essa crença que você já falou, isso não é, você falou bem, isso não é. Né? Então, um jeito de aproximar essa questão. Agora bem, quando pessoas como Ibn Arabi falam da realidade, por isso que eu sempre, num contexto que não seja de ciência da religião, sempre uso o termo que ele prefere, que ele fala do haq. Ele fala de Allah quando isso é tecnicamente necessário. Mas se não, que o dhikr para ele, o dhikr mais poderoso, o dhikr mais inclusivo de todos os nomes é Allah. Agora, quando ele está falando assim, metafísica, está falando da realidade e tal, fala do haq, o real, a verdade. Quem não acredita na verdade ou no real, não acredita nada. Não pode nem sequer se plantear a ideia de acreditar, porque ele não tem realidade. Quem não acreditar em certo grau, certa perspectiva de realidade, não é real, o que ele falar não tem o mesmo valor. Não? Ele não acredita no seu próprio pensamento. Se não acreditamos numa realidade que dá estatuto e subsistência
aos nossos planejamentos da realidade, então o discurso não tem o menor valor. A opinião dessa pessoa, o que essa pessoa está falando minha opinião não tem valor nenhum, porque não tem sustentabilidade, não tem nada detrás. Por isso é que quando uma pessoa ocidental vai num país tradicional, por exemplo, na Índia, ou num país islâmico, as pessoas perguntam, você tem religião? Aquelas pessoas que falam, não, eu não tenho religião, os outros ficam muito preocupados. Não é uma ignorância deles, é que eles sentem muita pena, porque, nossa, você é um pária, você não é ninguém, você não tem um suporte divino para a sua manifestação, você não acredita em você não acredita na sua função no cosmos, você não dá o menor valor para a sua vida, você não tem a menor possibilidade de realização. Que tristeza, eles querem converter, mas não é porque eles sejam obsessionados com a sua crença, é que eles acham muito triste mesmo você não ter possibilidades de desenvolvimento. Agora, na verdade, de outro ponto de vista, toda pessoa, Ibn Arabi fala, está necessariamente, olha só, mas ele fala isso porque o Corão fala isso, é a interpretação dele do Corão. Porque o Corão fala que você, quiser ou não, você está sendo levado daqui dos cabelos daqui, graças a Deus eu ainda tenho um pouquinho aqui, olha, olha só, não preciso de mais. O Faustino precisa de mais cabelos porque ele tem que levar. Então cada um está sendo levado do, como é que se chama esse cabelo aqui da frente? Do? Bom, disso. Juba, está sendo levado daí necessariamente no caminho reto. Ibn Arabi também fala no Corão, لَقَدْ قَدَ رَبَّكُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. O Senhor de vocês decretou, tá? No nível do decreto primordial, que vocês não podem adorar e servir outro que Ele. Mesmo se vocês acharem que estão adorando outro, não pode. Você é um adorador do dinheiro? Nome divino. Você está só servindo Ele. Na aparência do atributo do dinheiro, que na verdade é poder, e o poder é só dele. Você está culto da beleza, você acha que a beleza é da cirurgia, mas na verdade a beleza é só dele, está adorando a beleza. Tá? Qualquer coisa que a gente esteja adorando, na verdade é em nome de Deus. Então, no grande optimismo espiritual dos gnósticos do nível de Ibn Arabi, é que não tem como escapar a graça de Deus. Agora bem, isso no nível do Hulk. No nível do Hulk, a gente já conhece o sofrimento que produz a ilusão da separação, né? Então, só que se a gente conceber que essa dor da separação, adote a forma que adote, seja a forma de horror, seja a forma de enfermidade, seja a forma de solidão, se a gente conceber que essa forma de dor é uma guia para nós nos voltar para a unidade com amor, então a realidade muda completamente. Então vamos pensar assim, o que Ibn Arabi vai propor para a gente? Não tem nada na existência que não seja uma guia providencial para nós, especialmente para nós. Olha só, tudo isso aqui feito para nós ser levados até a presença. Agora, o eu fica bem chateado, ele sofre verdadeiramente, né? Não sei vocês, eu sofro muito. E isso está aí. Agora, o verdadeiro terror é da pessoa que acredita nessa distância. E que acha que isso é a realidade objetiva. Que aceitou ficar perdido no Hulk separado do Hulk. E aí, isso é o que tem. A realidade é isso aí. É esse sofrimento. E você ficar assim bem não quero falar, né? Aí nessa. Então, essa pessoa está objetivando a ilusão da dor, que na verdade só é uma guia providencial para ele se liberar do eu. Agora, você vai no fogo e queima. Graças àquilo, você é mantido na sua existência, senão você desaparece nas flamas, né? Então, o fogo é uma guia providencial para você. Essa dor que o fogo produz é para você não ser consumido pelas flamas, tá? Bom, então, quando ele comenta o nome Muntakim, o que toma represália, fala, é um nome de graça. Porque ele só toma represália, a aparência da represália para você ser guiado. Tá? Ele só está mostrando para você a dor que produz sair daqui para você voltar onde tem que ficar para a sua felicidade.
tá? Então tudo está levando você no caminho da felicidade, no caminho reto você quer ou não quer. Essa assunção, que é uma transformação da concepção que a gente tem da dor e do sofrimento, é também muito radical no Ibn Arabi. Agora, isso não resta eficácia nenhuma à presença da dor no Halq enquanto objetividade, do mal enquanto objetividade do Halq, tá? Mas é visto do Haq, além do mundo imaginal, é ilusão. Porque não tem, o mal não tem Haq. A dor não tem Haq. O Ibn Arabi sempre fala, tem a gente disso aqui, as pessoas, aqueles que se realizam de um certo jeito, né? Então, Faustino é dos realizadores do Who, que é o nome da L, ou Elo, né? Que é masculino, mas também é neutro, porque não tem por que ser uma diferenciação. Que é um nome muito essencial, é o que os indianos chamam de isso, né? Do real isto que, não? Então é aquele Who que na verdade aí se apresenta até como ausência, porque ele, enquanto que está aqui, mas também não é percebido, não é conhecível, não é delimitado. Então, bom, a ideia, olha só que fala, a sura fala, Kul Hu Allah Ahad. Ele, Deus, Então, muitos comentários dos nomes de Deus começam com ele, enquanto nome que aparece antes do grau da divindade, além do grau da divindade, né? Sem determinação nenhuma. Agora bem, o Corão fala então, chame ele de Allah ou de Rahman, a ele possui os mais belos nomes, invocá-lo por meio desses nomes, né? O que Ibn Arabi fala de Allah, que começa com Alif, que é o indeterminado, né? Alif é aquele símbolo da essência, é a unidade e tal. Tem aquele traité de nome de Allah, que traduziu Maurice Gloton, que é obra de Ibn Attallah de Alejandria, discípulo de Abu Abbas de Murcia, pouquinho depois do Ibn Arabi. Murcia, nessa época, foi forte. Tinha o Sabain, o Abu Abbas al-Mursi e o Ibn Arabi. Foi uma confluência estranha aí de pessoas. Bom, então, esse Ibn Attallah escreveu o livro que eu acho que você tem, né? Aquele livro das 5 letras do nome Allah, que é uma beleza, para você contemplar todas as verdades metafísicas simbolizadas nessas letras. Agora bem, o que ele fala do nome Allah? Que é o nome que, enquanto é ambivalência, enquanto nome da essência, ele é o nome do que não pode ser nomeado, né? Então, tem esse nível em que Allah é nome da essência, e portanto Allah não é um nome que possa ser. A gente, nessa dimensão de Allah, não pode nem se caracterizar por esse nome, porque é essencial. Agora bem, enquanto que ele é o nome da uluhiyya, do grau da divinidade, então esse grau significa a integração de todos os nomes divinos. Então já é uma nomeação do múltiplo, que integra todos, tá? A gente pode ter um estado umas horas, alguns instantes, alguns dias, uma temporada, né? Mas o estado vai mudar em outro estado. Tem uma referência que é o Maqam, então, aquele Maqam é mais perdurável. Então, é uma estação espiritual. Chama-se de estação porque é mais perdurável. Você desce aí, chega aí no trem, chega no camelo, né? Chega nessa estação, desce para aí, então aquilo dura mais tempo. Nessa estação, você vai ter muitos hal, muitos estados. Alguns desses estados vão ser qualitativamente de um grau superior ao seu Maqam mais perdurável, outros vão ser inferiores. Ibn Arabi fala, o gnóstico vai lidar com as pessoas em relação ao Maqam delas, não em relação ao estado. Ele percebe, essa pessoa agora está bêbada nesse estado, está aqui nessa sobriedade, está assim, está assim. Mas esse é o estado transitório, o Maqam dela é esse aqui. Ele vai comunicar de preferência com o Maqam, tá? Mas tem um nível mais profundo ainda. Então, esse nível que vai lidar com ele de preferência, né? A palavra dele para você, do mestre para você, vai ser de preferência, vai lidar com essa condição mais interior, mais perdurável, que já está muito mais ligada à sua natureza pessoal, ainda mais perdurável. Que já é um nome interior, o nome que rige o segredo de seu coração, chama-se de Sir, segredo. Natureza íntima. Então, esse nome que rige seu coração já é aquele que corresponde ao seu prototipo celeste, ao seu Senhor celeste que rige sua natureza individual.
Bom, então, 3 dimensões de aprofundamento na relação do momento com sua natureza íntima. Isso é uma referência que precisamos nisso que vamos tratar. Outra seria isso que vamos falar, é a Ilma al-Asma, a ciência dos nomes, que é não é uma psicologia, porque não é uma coisa que possa se tratar enquanto ciência experimental prática, que você possa aprender de um livro e praticar com as pessoas. Por isso que eu chamo de psicosofia. Porque uma sofia da alma, não é uma logia, não é uma lógica da alma, tá? Não é uma estruturação lógica, é um tratamento inspirado dos estados, estações e segredos das pessoas, percebendo como os nomes de Deus estão se manifestando nelas, tá? Então, os nomes de Deus têm 3 presenças para categorizar modalidades de manifestação ou modos de abordar a realidade dos nomes. Tem alguns dos nomes, tem classificações, por exemplo, Ibn Arabi, Ogil e outros, fazem uma tábua dos nomes divinos, eles vão classificando. Esse nome aqui é um nome da essência divina. Por exemplo, se falamos Ahad, então, principalmente, o nome é um nome da essência divina. Designa Deus enquanto essência, Deus enquanto transcendência, porque é a unidade, né? Não é um atributo de ser próximo, ser primeiro, é tá? Não é um nome assim, na primeira instância, não parece um nome de manifestação de atributo ou de ação, tá? Então classifica no nome de essência. Um nome de atributo, por exemplo, se chama majestuoso, Jalil, o que é misericordioso, né? Bom, misericordioso pode se compreender como atributo o compassivo, que tem o atributo da compaixão, né? Então pode classificar enquanto nome de atributo. Agora bem, o mercificador, né? Mercifier, o compassivo enquanto que é aquele que está exercendo a compaixão, pode se compreender também como nome de ação. Afal, as ações, as atividades divinas, tá? Os nomes concebidos enquanto operações, obras de Deus. Então, essência, qualidade, atributo, ação. 3 níveis para conceber, perceber, abordar os nomes de Deus. O que Ibn Arabi fala eu vou classificar esses nomes aqui enquanto o significado preferente deles, se eles normalmente adoptam um significado de essência ou de atributo ou de atividade. Agora bem, veja bem, ele adverte, isso é no livro da produção dos círculos que ele comenta, em Shad Dawair. Então ele desenvolve a ideia pela qual, na verdade, cada nome de Deus tem múltiplas significações, não só uma. E ele pode ser considerado de modo diverso enquanto nome de essência, aí ele significa tal. Enquanto nome de qualidade, significa qual. Enquanto nome de ação, significa outra coisa. Ele dá vários exemplos do mesmo nome, significando 3 coisas distintas que pertencem às 3 diversas presenças, dignidades dos nomes divinos. Tá? O importante, nós compreender que pelo menos pode-se fazer uma classificação de 3 domínios de relação com a manifestação de um nome divino. Tá? Então, a proposta do Ibn Arabi, do Konavi, contemporâneo do Rumi, o que leu as exéquias, a oração fúnebre no funeral do Rumi, porque o Rumi quis que fosse ele, o filho espiritual do Ibn Arabi, o filho político e espiritual do Ibn Arabi, foi o Konavi de Konya, da cidade de Konya, onde Rumi morreu. Então ele era grande amigo do Rumi também, para vocês perceberem até que ponto esses grandes mestres estão ligados, né? Bom, então, como é que eles vão praticar a psicologia dos nomes? Imagine que uma pessoa imersa nesse mundo de referências espirituais e simbólicas vai se relacionar com outra pessoa, seja ou não do mesmo caminho. Então, o dhikr, a rememoração, se faz de diversa maneira. Por exemplo, a pessoa está meditando, está
pela respiração, pela presença, pela concentração no centro simbólico do coração, a pessoa está ali. Então, pode praticar o que seja dito para ele que pratique do seu mestre, da sua tradição, da sua tarika, da sua via de iniciação, e de repente tem uma inspiração, chega um nome de Deus que está pedindo atenção para ele, para se manifestar, então ele continua fazendo aquela rememoração para aquele nome em que está sendo inspirado ao seu coração, manifeste seus efeitos. Isso é uma possibilidade. Então, a pessoa vai numa situação, e nessa situação, por exemplo, tem uma desarmonia, e a pessoa tem uma percepção que aí está precisando uma coisa que falta na situação. Por exemplo, não tem paz, ele vai fazer salam, ya salam, ou paz, para a paz se manifestar nessa situação de desarmonia e trazer harmonia, tá? Ou bem, ao contrário, tem uma situação onde tem uma beleza, e a pessoa faz o fermoso, o velo, para acentuar, incrementar a percepção coletiva ou individual dessa beleza, vai aumentar essa percepção pela abertura nesse atributo que já está se manifestando. Então pode contrariar o que está na situação, uma falta da situação, ou bem acompanhar com a sua rememoração o que já está se manifestando. Tá? Essa escolha, essa eleição se faz por intuição, por inspiração, não é? Finalmente, a pessoa é só o lugar onde essa rememoração está acontecendo, não é isso? Como é que se faz com outra pessoa? Imaginem que uma pessoa quer ajudar, ou sem a pretensão de ajudar, só quer comunicar com o estado do outro. Se a pessoa está numa estação superior, quer dizer que vai ser capaz de perceber onde que o outro está. É como se tem uma criança, tem uma pessoa mais, não, que tem mais experiência, vê a necessidade da criança, né? E vai acompanhar o processo da criança. Tá? Então imaginem que uma pessoa com maior experiência espiritual, maior intuição, maior capacidade, maior abertura, vai acompanhar uma pessoa que tem um obstáculo. Aí a pessoa que tem maior visão pode perceber se aquele obstáculo, aquela limitação, aquele bloqueio da pessoa é uma situação do hal, ou do makam, ou do sir. Se a necessidade da pessoa está ligada em um desses domínios. Então, pode escolher de um jeito inspirado, ligado a uma procedente de uma vontade de amor, de uma vontade espontânea de amor, né? Não é uma análise num gabinete de uma situação psicológica de trabalho convencional. Não tem nada a ver com isso que eu estou falando, tá? É uma situação de comunicação natural para um sufi desenvolvido. Seria ele, com toda a criatura que ele vai entrar em contato, ele vai lidar com as presenças dos nomes que estão se manifestando nele, no outro, nessa situação. De qualquer perspectiva que ele adote, seja interior ou interior, está lidando com as presenças dos nomes divinos. Está lidando com a rememoração. E pela mediação dos nomes, que vai lidar com as qualidades da existência, né? Então, ele vai perceber, por exemplo, qual que é o nome predominante, chama-se Ism al-Ghalib, ou Ism al-Hakim, o nome que rige, que predomina no estado da pessoa, na estação da pessoa, no segredo da pessoa. E daí, ele pode concorrer com outro, invocar outros nomes, outras qualidades, em conjunção com aquilo que está se manifestando nesses domínios. Então, se a pessoa tem um bloqueio num nível, a presença de outro nome particular em relação, em dialética, em diálogo amoroso com aquele outro nome, vai introduzir uma experiência nova, talvez uma guia, talvez uma situação, vamos falar, sanadora para essa pessoa, né? Um dos atributos de Deus é Shifa, a sanação, a curação. Então, a Shafi, o sanador, né? Então, o sanador dos corações. Então, os conhecedores, as pessoas experimentadas, os que têm sabedoria, são mediações também dessa sanação. Então, parte da consciência permanente deles é essa compaixão, paixão conjunta com todas as criaturas. Então, eles sempre vão exercer essa invocação conjunta com as criaturas dos atributos que estão sendo percebidos enquanto carência ou enquanto acompanhar um desenvolvimento de um atributo particular.
E isso se faz trazendo atributos dessas três presenças. Zat, essência, sifa, qualidade e atributo, afal, atos, ações, atividades. Tá? Bom, agora eu falei do nome predominante, não é? Imaginem que vocês vão olhar no espelho assim de manhã, então quando você, ou em qualquer momento, vocês olham no espelho e vocês não veem toda uma infinidade de atributos seus se manifestando. Vocês têm uma percepção singularizada num atributo. Aí fala, nossa, que feio aí de manhã, né? Nossa, que triste. Ou nossa, hoje aí tá legal, né? Vou lá tomar um chopinho que aí tá numa boa. Então, cada vez que você olha, tem um atributo, uma qualidade que está predominando sobre as outras, né? É isso que você vê. As outras também estão aí, porque nós somos um microcosmos com toda a multiplicidade presente. Só que em Narabi fala isso que já falamos, que tem uma conjunção de nomes, como se fosse no parlamento dos nomes, na conferência dos pássaros, tem um que nesse momento está dirigindo, está falando, aqui sou eu, essa situação, estou dirigindo eu. Eu estou falando, tudo bem, está negociando aí sempre a coisa, né? Enquanto o compassivo está levando a situação, não tem Muntakim manifestando seus efeitos de um jeito predominante. Então fala, nossa, agora é a compaixão que está se manifestando. Se é o Muntakim, o que toma represália, que está se manifestando, você fala, nossa, aqui é o Muntakim. Ele é também um nome de graça, porque a graça é omnímoda, ou compreende tudo. Então podemos ver graça em qualquer nome. Só que alguns são mais graciosos do que outros. Bom, mas então, sim. Quando você coloca um nome de Deus numa situação específica para ajudar aquela situação, quando você reconhece como o outro está, isso não tem um pouco de você também? Assim, quando eu estou vendo tristeza no outro, eu não estou falando da minha tristeza também? Como projeção, tudo? Sim. Bom, então por isso que eu estou falando de... Estou falando de... Sim, tem as duas. Tem a ressonância dos atributos que estão em você, você vai reconhecer fora, porque são universais do humano e da existência, porque o humano é a síntese da existência. Então a gente pode reconhecer e falar a linguagem dos nomes e dos estados, porque a gente conhece dentro de si. Só vai reconhecer e conhecer na medida da abertura para a própria forma pessoal do próprio Senhor que rige sua essência, que é aquele nome prototípico de você. Então, nosso conhecimento de Deus está limitado a esse nome que rige a gente, participa do universal, mas tem aquele limite. Agora bem, já vimos que se a pessoa chegar na presença essencial, vai ir além da sua própria determinação por aquele fenômeno misterioso e providencial e amoroso da teofania, né? Então, oração teofânica, conhecimento teofânico além da limitação do individual. Agora bem, sim, na psicologia vamos falar de projeção, por exemplo, mas isso acontece no domínio em que você não está vazio de si mesmo. Estamos falando agora de uma ciência, que é uma ciência da elite espiritual, porque são aqueles que têm se liberado da ilusão de si, então eles podem ver com claridade. Eles já não só vêm por sugestões do mundo intermédio, mediúmnicas, não são médios que estão contaminados com a sua própria densidade. Não são pessoas querendo fazer alguma coisa com outro. Não tem o menor desejo pessoal de poder, de controle. Por isso que eu falava ajudar, mas não é ajudar para, eu vou conseguir que essa pessoa vá nessa direção. Não, porque eles não são pessoas que queiram interferir no processo das pessoas. Por isso que eu falo de acompanhar, de mostrar, de propiciar com que a pessoa se conheça a si mesma. Então, essa percepção que eles têm é inspirada. Agora bem, quase qualquer pessoa espiritual, num certo momento de conexão pela meditação, pela oração, pode ser o lugar da inspiração. Então, enquanto que uma pessoa, seja do nível que seja, tenha realizado a estação que seja dessa estação espiritual, pode acontecer, acontece de fato, essa invocação dos nomes.
Agora, a eficácia, a presença, a intensidade da presença dos nomes corresponde ao grau de desenvolvimento da pessoa. Então, se falamos dessa ciência de uma eficácia superior, é que aquelas pessoas estão liberadas da ilusão de si mesmos. Então, eles percebem com claridade quem que você é, onde que você está, e a sua atuação com a invocação dos nomes imediatamente respondida por Deus. O fato deles invocar já é a resposta divina. Tá? Deus fala, se vocês invocam meus nomes, eu respondo. Respondo que eu garanto minha resposta, minha satisfação. Quando essas pessoas já estão no estado de Dhikr interior eficaz, elas são presença da rememoração, o Dhikr imediatamente atua. Tá? Porque se faz presente a resposta e a invocação são a mesma coisa. Mas esse é um nível muito desenvolvido dos espirituais liberados da ilusão de si, então eles já não têm projeções, que estão vazios. Eles já tiraram embora o vinagre, chama? Essa imagem do Rumi que eu gosto muito, né? Quando você não tira do copo do seu coração o vinagre, você já pode pôr vinho nele, sempre está avinagrado. Como é que se chama vinagre? Nossa! Eu até... Essa imagem eu acho muito valiosa. Se você quer entrar em comunicação com alguém, com o interior de alguém, e você não está vazio de si mesmo, não pode. Agora, se você está num lugar de meditação, ou se você vaziou seu coração de pretensão, de estados, de interrupções, de imaginações, e você consegue um vazio, então, no mesmo momento que seu coração evoca qualquer realidade, qualitativamente essa realidade se faz presente no seu coração. Então, bom, isso é um segredo da atualização qualitativa do outro no coração, né? Mas se a pessoa não tem experiência do vazio do coração, do corpo vazio, então não, porque então contamina com seu vinagre, com seu estado, com qualquer coisa. Sim. Não, o verdadeiro diálogo, no caso, seria esse do coração. Pois é, se você está pensando diálogo entre tradições, diálogo entre pessoas, um diálogo... Místico, mestre e discípulo, no caso. Por exemplo, entre mestre e discípulo, chama-se a comunicação de coração a coração. Até o Faustino referiu outro dia a relações onde a mediação discursiva não é significativa. Tem grandes histórias de ensinamento que têm acontecido no silêncio, porque na verdade o que é essencial é a transmissão qualitativa da experiência do esvaziamento de si para a recepção da inspiração. Né? Que a conexão com a inspiração, a graça presente em todo momento, em qualquer lugar. É como, então não é tanto explicar as coisas, falar das coisas, quanto ressonar no nível na receptividade natural do ser, mostrar com exemplo vivo, não é exemplo de falar, de tirar lição assim mental, mas é presença viva da receptividade do mistério. Então, o verdadeiro diálogo, eu acredito, entre tradições, entre religiosos, entre espirituais, só pode acontecer se acompanhado de uma ressonância dos corações. Porque aí espirituais se reconhecem diretamente. Eles sabem que o outro está num macam. Nossa, a gente compartilha o macam. Não tem que explicar, não tem que nomear, porque o macam mesmo já é o nome do macam. Tudo existente, tudo o que se apresenta na experiência já é nome. Tanto faz se depois o nome daquele nome é chamado assim ou assim, com referências nominais, né? O importante é que as pessoas já reconhecem. Aí há o diálogo imediato, porque as pessoas já estão falando de lugares da experiência que não são dogmas, que não são normas, que não são teorias da experiência e da crença, mas lugares mesmo da realização, estão transitando paisagens. Então eles se encontram naturalmente na paisagem. Talvez o jeito deles realizar simbolicamente, vivenciar ou explicar a paisagem seja diferente, mas estão caminhando por aí. Aqueles dois que se encontram, talvez é judeu ou cristão, e encontram aí. E talvez não se encontram com outro judeu, outro cristão que está em outro lugar. Né? O Ibn Arabi falava: atenção, porque vocês podem encontrar os amigos de Deus
nas igrejas ou nas sinagogas e talvez não estejam na mesquita que você está frequentando. Então, atenção, porque aqui a ressonância não é com as pessoas que compartilham seu dogma, é com as pessoas da verdade, com as pessoas de Deus. Ele fala os muhammadíes. Por exemplo, para ele a sua ressonância é com todos aqueles que são compreensivos com as crenças. O muhammadiano não é muçulmano, não é que siga o Islã exterior, é o que sigue a crença compreensiva, que pode ter conta de todas as crenças. Então, quando ele encontra com um muhammadiano, ele sabe. Tá? Então, talvez o muhammadiano, um vai na sinagoga e outro vai na mesquita, mas eles se reconhecem, né? É isso que no nível do diálogo é bem importante, né? Saber que a questão, não estão aqui os cristãos dialogando com lá os muçulmanos. Tem esses cristãos daqui que estão compartilhando a experiência daqueles muçulmanos de lá. Tem os outros que não compreendem nem isso nem aqueles, mas se compreendem muito bem com aqueles da frente. Né? Então pode ter um encontro de fanáticos das diversas religiões, eles vão se compreender muito bem. Pode ter pessoas que vão dialogar com os estados e com a interioridade, isso vai se compreender muito bem. Então, Ibn Arabi não está sempre falando nem do mesmo lugar, nem para as mesmas pessoas, nem com as mesmas funções. Então, também tem que diversificar a percepção dos discursos dele. Agora ele está no cumprimento dessa função específica. Agora ele está falando nesse nível. Tá? Não é um discurso plano, não é um discurso para todos em todo momento. É um discurso compreensivo para cada um no momento dele, em todas as possibilidades do espiritual. Então você não chega, mas o Ibn Arabi fala isso aqui, logo isso aqui é impossível. Não, é verdade, ele falou, mas isso aqui também fala. Ele está falando para diversas realidades e diversas necessidades humanas. Então não pode simplificar. Uma simplificação do discurso de Ibn Arabi é isso, uma simplificação, já não é Ibn Arabi. Então, o que eu estou apresentando, por exemplo, com vocês, é certamente minha leitura através dos estados que estão acontecendo agora na nossa interação nesse momento, é uma perspectiva de vários aspectos possíveis de ler Ibn Arabi, mas não é Ibn Arabi, né? Ibn Arabi será a experiência direta que vocês vão ter quando lejam boas traduções, quando isso seja interiorizado na sua reflexão espiritual, em contato com todo o seu pensamento diversificado. Mas tem vários referentes que ele dá para a gente que são muito universais, porque essa é a função dele, porque ele é muhammadiano. E muhammadiano significa universal. Porque é a síntese de todas as palavras reveladas para todos os povos de qualquer tempo. Então, o ensinamento dele tem que compreender isso, mas também tem que respeitar a especificidade da histórica revelação islâmica e da comunidade do Islã. Tem essa dupla função, tá? Então tem coisas que depois da gente ter compartilhado isso, vocês vão e veem, nossa, mas Ibn Arabi está falando isso que parece tão ligado de repente ao escriturário islâmico e parece assim, fica aí perplexo. Não fique não. Hiperliteralidade com as escrituras do Islã e ultra apertura com a visão integradora do espiritual no mundo inteiro. Qualquer crença. Reconhecimento absoluto do fato que o gnóstico de uma tradição politeísta, ele é da gente da verdade, da gente do haq. Ele está percebendo o ídolo enquanto nome divino que é manifestação do real. Para ele o ídolo é teofania, ele é um conhecedor. Agora, o que está achando que ídolo é aquilo que está se identificando com o limite, ele é um idólatra. Mas muçulmano que está se identificando com limites das crenças, dos dogmas, ele é um idólatra. Né? Então ele vai fazer também uma inversão dos termos tradicionais. Então, sendo muito tradicional, ele ao mesmo tempo faz uma leitura impensável da tradição. Estávamos falando, por exemplo, o termo kafir, que é usado para nomear o que não é crente. Ele vai no sentido etimológico. Aquele que põe a semente no interior da terra, kufr é a ocultação da semente. Precisa se ocultar para morrer, nascer. Não? A árvore da vida vai vir dessa ocultação da semente, não é? Então, o kafir é o gnóstico, que é o que pratica a ocultação do mistério. Já viu? É o contrário. Olha só como vai ler o Corão, enquanto que kafir significa o que não é crente, mas enquanto que kafir significa o máximo grau de realização do conhecimento. Os opostos.
Então imagina a hermenêutica possível do Corão com esse espectro de possibilidades. O texto do Corão, o texto do mundo, o nosso texto interior possibilita qualquer leitura. Só que ele só vai achar legítima a leitura que vem da graça da inspiração. Qualquer outra leitura é uma pretensão. Se você vai impor uma leitura desde o nível mental da pretensão, isso é pretensão, isso é falsidade. Mas não é falsidade porque seja uma formulação falsa, é porque a origem, a procedência dela não é a compaixão, não é a receptividade, é a vaidade, é a pretensão, é o não ser. Então o estatuto dessa formulação da crença é que não é. É a falsidade, é a privação. Então toda a questão está muito ligada à ideia da inspiração. O critério diferenciador de verdade e falsidade é a inspiração. É um critério do coração, é uma bússola do coração, é um astrolábio do coração que vai lidando com a posição sempre cambiante das estrelas do interior, do seu interior. Porque aí a pretensão de você sistematizar, normalizar o conhecimento do espírito é vaidade. O Ibn Arabi respeita muito o Hallaj, pegou muito dele, muito da terminologia dele, cita muito ele, às vezes seja em encontros imaginais no livro das Teofanias, seja em outros momentos que ele cita muito o verso dele, eu sou quem ama é a quem eu amo. Né? Anamanahua, o amanahua, ana, o que eu escrevi, Yahuwah, aquela mesma raiz, eu sou quem eu sou quem ama é aquele que é amado por mim. Né? Então aquele mistério do eu divino que está se desdoblando também no eu pessoal, no eu da pessoa, né? Então ele vai falar, quando ele está nesses encontros, tem um encontro com Hallaj, aí ele vai falar que a realização do Tawhid do Hallaj tem certas limitações, que ele mostra um Tawhid superior. Com aqueles encontros com os grandes mestres que ele tem no plano imaginal, são mestres que ele ama, aceita, cita muito, mas ele também corrige, porque ele se apresenta como o mestre supremo da tradição islâmica, né? Então, desse ponto de vista, se ele for, não é vaidade criticar, ele não critica assim, então isso que está falando, não, ele fala, o Hallaj está falando dessa experiência, dessa manifestação do Tawhid, dessa compreensão que é certa, mas olha só se a gente vai além e olha desse outro lugar. Olha como o que ele fez, que era santidade, era inspiração nesse nível, olha só se é olhado desde essa perspectiva. Aí ele põe todos os mestres da tradição num lugar. Claro, se a gente pensar, nossa, muito espertinho, esse cara aí estava com pretensão de autoridade, ele se joga no meio da tradição, vai criticar. Aí, se ele é criticado enquanto que pessoa com pretensão, então ele seria o cara mais pretensioso da tradição islâmica. Tá? Agora bem, ele fala que ele que ele só herdeiro, que ele não é ninguém, não é profeta, não traz nada, só intérprete, que ele só é mediação, que ele não é, que sei que ele se coloca sempre naquela ambivalência de perfeita servitude. Então, também não é lugar de uma pessoa que tem voto de pobreza, por exemplo, né? Que é conselheiro às vezes de reis, mas que não aceita dinheiro nenhum, que vive sempre tudo que tem, dá. E que viaja sem nada, e que aconselha seus companheiros para experimentar a graça, seus companheiros tinham que viajar assim. Eles não podiam viajar com nada de valor. Só as roupas que eles levassem, tá? Não podiam pedir nada a ninguém em nenhuma condição. Não podiam se aproximar de nenhum lugar onde eles pensassem que alguém podia dar algo para eles. E se alguém chegava e dava algo em eles, tinham que ter certeza da pureza de intenção e da origem daquilo que era dado para eles. E se eles não tinham, não podiam receber. E viajavam por aí, faziam a peregrinação e tal, né? Então, naquele tempo. Bom, essas eram as normas de viagem para seus companheiros inspirados. Então, uma pessoa que não tivesse nessa estação, não pode viajar assim, né? Só para falar que, então, são pessoas de uma prática muito rigorosa consigo mesmos, né? De despojamento, como para imaginar que sejam assim, que estão pretendendo um poder temporal,
ou reconhecimento tal, né? Acho que uma pessoa como Ibn Arabi está bem além dessas questões. Mesmo assim, eles lidam com todos os aspectos humanos. Então, o Ibn Arabi é criticado na Meca porque fala, esse livro de poemas de você, isso é poesia erótica, isso não tem nada de espiritual. Falam os alfaquias. Aí um companheiro dele em Saudaqui, nossa, mestre, você não poderia escrever um comentário aí para mostrar para eles que isso não é bem assim? Então, quer dizer que ele está em diálogo com as questões humanas normais também. Nesse caso aí da academia da Meca, né? Falando que isso não é espiritual. Aí o Ibn Arabi vai escrever. Agora bem, sempre por uma intenção e uma causa que ele vai falar inspirada, né? Bom, se isso fosse assim, então a posição que ele ocupa nessa tradição é bem compreensiva, né? E todas as histórias dele ter sido iniciado por Jesus. Então, se o contexto de diálogo é com esse outro Islã mais estático, mais rígido, mais normativo, não adianta fazer referência a Ibn Arabi, porque ele aí não é aceitado, né? Então, cada discurso no lugar dele, né? Vamos falar em outra aula daqueles 4 pontos que ele apresenta nesse livro como praxis fundamental para a preparação do coração. Mas logo, finalmente, qual que é a praxis quase única no sufismo? É o dhikr, é a rememoração, dhikr. É a lembrança de Deus, a reminiscência, a rememoração, invocação, se concentrar na presença de Deus através da lembrança dos nomes. Isso aqui é a prática central, eu acho que em todas as tradições, seja de um modo ou de outro, né? Então, é sempre que lidar com o modo em que a criação se apresenta qualitativamente desde a consciência essencial do Hak por meio dos nomes. Então, lembre-se de mim, eu lembro de você. Tá? Deus fala, me rememora, eu rememoro você. Eu estou presente para você, você está presente comigo, né? Então, a praxis central é o dhikr. É oração. Toda oração. Qualquer uma que você possa imaginar é dhikr. O Corão, a leitura do Corão é dhikr. Qualquer oração que é feita com o Corão, qualquer formulação consciente da presença de Deus com um de seus nomes é dhikr. Repetir la ilaha illallah, repetir la hawla wa la quwwa illa billah, que significa não tem poder ou força senão é Deus. Qualquer invocação tradicional do mundo de referências escriturárias no Islã é dhikr islâmico. Agora bem, tem muitos dhikr no Islã, no sufismo, que já vai além da forma. Por exemplo, se você pega os limites da palavra Allah, alif, ha. Então, Allah, você tem alif, ha. Aí isso é Então tem o dhikr do peito que chama-se, já compartilhei na Turquia situações assim. No Irão se faz muito também, onde bom, não é necessariamente assim, mas é fazer com que o centro do coração expressa o desejo então já não tem nome, já é só suspiro, é o suspiro do anelo do divino, né? Isso pode se fazer no silêncio, não precisa fazer mas a simbolização é essa. Alif, Hu, Allah, Huwa. Não, é a letra mais profunda aqui, que não tem limite. Isso é impronunciável, não tem nem forma. E isso aqui é o hálito original, né? Então esse seria um dhikr superior, porque é o dhikr que leva até a própria origem antes da articulação, né? Por exemplo. Então, toda a praxis que é rememoração é o essencial do sufismo. Agora bem, tem diversos graus de rememoração segundo o desenvolvimento do polimento do coração. Então, todas as técnicas para o despojamento espiritual da vaidade, da pretensão, da identificação com a identidade, com o eu, com tal, são outras tantas técnicas preparatórias. Podemos falar que tudo na tradição é preparação para o dhikr. Então, a escada dos nomes, na verdade, é uma escada nos graus de rememoração dos nomes de Deus. Pode-se falar que vai de um nome a outro, mas na verdade vai de um grau de sua realização qualitativa para outro grau qualitativo de sua relação com dhikr.
Então vai começar com o dhikr exterior da língua, o dhikr mais externo, o dhikr percebido enquanto pronúncia, enquanto nome articulado, para interiorizar até o dhikr do silêncio, até o dhikr se manifestar só em você, sem sua atuação. Por exemplo, já quando tem o makam do dhikr do coração, é que o dhikr se faz sem você fazer esforço nenhum. Não é que você falei? Eu já escrevi outro dia, transcrito cientificamente é assim. Essa letra pode se escrever assim. Dhikr. É como em inglês TH. É como em inglês THV. Z, não? Za. É como a D intervocal, entre as vogais, intervocálica. Só que não sei em brasileiro como que é isso, né? Mas em espanhol é a D intervocálica. Za. Né? Bom, então, dhikr. Dhikr. Põe árabe também. Ah, sim, em árabe. Dhikr. Então, isso aqui é então, em árabe, o que falava? Ele falava, no começo do meu caminho, na primeira etapa, eu fazia de preferência o dhikr La ilaha illallah, que é a shahada, o testemunho de não tem divindade que não seja, ou se não é, Allah. Agora bem, com o tempo, ele realizou a estação onde ele ficou que seu dhikr de preferência, sua constante, era o nome Allah. Agora bem, numa visão que ele chama de supraformal, que ele tem, era o Hu, que aparece numa visão quase caligráfica, uma contemplação que ele considera do mais elevado da experiência dele, está ligado a essa ideia de Huwiya, da ipseidade de Deus, do eu supremo divino, né? Então, bom, mas aí Allah, olha só Allah. Fala-se, no árabe, essa lam, essa L é articulada enfática. Então fala Allah. Allah. Tá? Tem esse final, que é assim bem interiorizante. Tem essa que é vibrante e que vai para cima. Allah. Tem a A, que sube, né? Pode vibrar aí, né? Lá. Então, só para falar que a sonoridade do nome é considerada muito eficaz espiritualmente. As letras têm um simbolismo, cada uma delas, o número dele, tudo isso, né? Então, é um nome considerado muito técnico. Enquanto técnica, a rememoração do nome Allah. E o que o árabe fala? Você pode ter consciência da sua necessidade, de seu ta'alluq, e vai direto para falar o nome que você está invocando pela sua necessidade. Oh meu Deus, eu sou uma pessoa com muito apego, eu preciso de generosidade e tal. Então fala, Ya Karim, me dá generosidade para eu me liberar do meu apego, da minha dificuldade, por exemplo. Ou me dá inspiração e fala para o dador, também providencial, o Wahhab, me dá para que eu seja magnânimo com os outros também, para que eu possa dar, né, e não fique aí, né, atrapalhado e tal. Então, invoca segundo a sua necessidade um nome que corresponde a ela. Tá? Agora bem, e na árabe fala, mas se você falar o nome Allah, sua necessidade vai ser atendida, porque Allah contém todos os nomes. Então, se você está precisando de saúde, fala Allah, é o Shafi que vai atuar. Se você está precisando de compaixão, é o Rahim, por exemplo, que vai atuar. Então, falando Allah, você vai direto na prática essencial da integração de todos os atributos. Bom, isso não quer dizer que deixe a prática dos outros nomes, né? Mas que cada coisa tem sua perspectiva, seu espaço técnico. Por exemplo, quando os Mevlevis fazem aquele giro, eles vão aproximando, né? Então, no momento, eles assim inclinam na frente do mestre, e o mestre fala um nome de Deus, uma fórmula no ouvido deles. Então, eles vão dançar para atualizar a presença daquele nome que é inspirado pelo mestre que está praticando essa ciência aí. Ele acha, esse discípulo meu, nesse momento, ele está nessa estação. Aí ele, aberto, o coração dele está aberto, ele faz assim com o manto dele. O mestre abre o manto para mostrar que o coração está aberto ao céu. Tá? Então, ele está recebendo e dá o nome para o discípulo dar as voltas, fazendo a rememoração desse nome em especial.
Bom, em função de todas essas considerações, né? Mas o mestre não está analisando aí num livrinho, bom, isso disse, amanhã eu vou dar, faz uma lição. Não, nesse momento é aquela questão de receptividade inspirada. Mas o discípulo que ainda não pulimentou seu coração ao nível do mestre, ele não vai falar, pois agora eu vou falar esse nome aí. Não, nessa situação ritual, ele está aceitando uma mediação, que vai ser a mediação que vai trazer a inspiração para ele, porque ele ainda não recebe diretamente, né? Então, enquanto ele necessita dessa mediação, é discípulo, né? O cosmos é a arca da criação, e essa arca é o círculo que está circulando na sua própria circunferência, né? Então, nós somos a mesma vez, aquela arca de Noé original, que é o nosso veículo, e ao mesmo tempo nós somos aquele oceano que é circunnavegado pela é que eu conheço termos legais do português, hein? Circunnavegação. Tem, né? Circunnavegação. Na verdade, são quase a mesma língua, né? Eu sei que são duas variantes, espanhol e português, duas variantes de uma... Não, são muito perto, né? Não tem... É uma sensação... Tinha aquele movimento do Saramago, né? De ter uma identidade só, ibérica, né? Ter uma cultura ibérica, que eu gosto muito, eu acho que é uma ideia muito bonita. Assim, a mim, isso não tem nada a ver com outro nível, né? Isso aqui no nível da identidade política, eu gosto sempre de integrações. Eu nunca falo da Espanha moura, por exemplo, eu sempre falo da península na época do predomínio islâmico, porque aquilo nem era Espanha, né? Também era Portugal. Então, falar assim de fronteiras e de identidades que chegam depois, como retrotrair, não. São territórios nos quais acontecem muitas identidades. Agora bem, o Ibn Arabi fala que aqui isso também é interessante, não? Como a geografia exterior tem correspondências com o mundo imaginal. Então, o Ibn Arabi falando, no momento dado fala, no Al-Ándalus, na Península Ibérica do tempo dele, eu encontrei a manifestação dos 100 huluk, dos 100 caracteres divinos de não sei o quê, que não tem em nenhum outro lugar da Terra. Aí fala, Nossa Senhora, então lugar, uma geografia, tem também uma caracterização espiritual prototípica específica. Então tem uma geografia espiritual que corresponde-se de um jeito misterioso com a geografia externa. Então, qualquer lugar não é a mesma coisa do ponto de vista qualitativo. A correspondência da imaginação com um lugar ou outro não é o mesmo. Quer dizer, as coisas não têm o mesmo grau, não são iguais. E nem os lugares de manifestação, nem os lugares geográficos são iguais. Estão manifestando também atributos predominantes diversos. Nem tem a mesma plenitude, por exemplo, na manifestação. Isso é estranho, porque para os universalistas, se o universalismo não é todo é igual em qualquer lugar, não. O universalismo é todo é manifestação do Hak, mas está manifestando graus, qualidades, modalidades diferenciadas. Porque senão a situação seria uma confusão. Se tudo é igual, então nem tem praxis, nem tem orientação, nem tem realização. Para aí. Então, tudo aqui são... Olha, ideia mental. Se tudo aqui são receptáculos do real, e no final tudo é conduzido para o real, então não como vocês fazem assim, né? Então, fazem assim, não, isso é islâmico. Bom, então tanto faz, né? Isso é uma posição, é uma tentação mental. Mas isso não vai... Pensa assim, tudo bem, pensa assim, vai ver o sono que vai ter de noite, né? Já vai vir um sono para você pensar de outro jeito, para você pensar, nossa, talvez isso aqui não seja a realização, porque eu estou sofrendo. Com esse pensamento eu estou sofrendo, né? Então, os rigoristas normativos do Islã não aceitam de Ibn Arabi é porque eles vão interpretar de um jeito mental redutivo, reduzido a uma teoria mental lineal, onde a experiência não tem importância. E aí não pode lidar com Ibn Arabi. Porque Ibn Arabi está imerso no mundo do mistério da realização espiritual. Por isso ele fala com muita cautela e mantém diversos níveis. E muita coisa só fala como alusão. Porque ele sabe muito bem que tem muitos que não vão poder compreender. E que vão reduzir numa leitura e vão falar, isso aí é um kafir. Isso aí não é um crente. Isso aí não é Islã. Porque não podem aceitar essa inclusividade.
não estão preparados, né? Ele compreende esses caras aí. Então o Ibn Arabi fala, o gnóstico ele não pede nada, ele só pede aquilo que Deus ordena a ele pedir. Ele só faz a invocação. O que faz Ibn Arabi? O Corão fala para ele, fala isso aqui. Então Ibn Arabi vai e fala. Ibn Arabi está lendo e fala, prosterna-se, ele se prosterna. Aí o real fala para ele, faz isso, ele faz. Agora, ele para si mesmo, ou pedir uma coisa para tal, não pede. O servo na estação da perfeita servitude só pede aquele que Deus ordeia a ele para pedir. Porque ele não tem desejo nenhum outro que a satisfação do real. Tá? Agora bem, as pessoas nas estações mais menos desenvolvidas, têm que se relacionar com o dhikr como se eles estivessem vendo Deus. Eles fazem isso nos seus níveis respectivos. E o dhikr deles, no seu nível, é correto. Então, num nível pouco desenvolvido, as pessoas têm que experimentar, por exemplo, a providência. Têm que experimentar a resposta, porque isso vai levar num nível mais profundo. Então, eles vão fazer um tipo de magia branca, que eu pido aqui amor, eu pido amor, e o amor acontece. Aí ele fala, nossa, isso é incrível aqui. Eu pido e acontece, que bom. Aí pide tal, e acontece. Aí ele está experimentando e parece que ele tem um poder. Tá? Por isso que eu falo de magia branca. Quer dizer que parece com que ele percebe uma necessidade, ele atua e a coisa acontece. E isso é verdade. Isso é mesmo assim. Só que é assim na consciência dele. Porque, na verdade, de outra perspectiva, ele não está pedindo, o que está acontecendo é Deus que está provendo. Ele foi o lugar onde Deus fez a invocação para a coisa acontecer. Então, a questão é onde a consciência pessoal se situa. E isso é providencial, misterioso. E a gente não consegue sair do domínio do misterioso. Então, a pretensão racional de apartar o mistério com a luz da razão não adianta. Porque tudo que a gente possa experimentar, pensar, viver, realizar, está imerso na presença do mistério. Por isso, a realização é perplexidade. E a verdadeira claridade é perplexidade, não é separação, não é eliminação de aspectos do real, não é apropriação do real, não é controle do real, é servitude, é adoração, é deslumbramento com a luz do real se manifestando, é amor, sem expectativa, sem expectativa de correspondência, porque coisa não funciona assim, né, parece. Então, cada dhikr no seu nível.